Independentemente da gravidade da crise que todos nós estamos enfrentando, o mundo inteiro de alerta e sacudido pela tribulação que tem vindo sobre a terra, não podemos duvidar e nem suspeitar do amor incondicional que Deus tem pela humanidade, do interesse que Deus tem por cada um de nós e do olhar carinhoso e amoroso de Deus diante do nosso sofrimento e diante da nossa dor e das nossas convulsões em horas de grandes crises como essa pela qual todos nós estamos passando. E o grande interesse que Deus tem na humanidade foi demonstrado definitivamente no Calvário, quando Ele se esvaziou de si mesmo e ofereceu seu sangue, a sua própria vida, para que nossos pecados pudessem ser perdoados e as portas do paraíso abertas para qualquer um de nós, independentemente do quanto nos sujamos pelas escolhas erradas e pelas decisões contrárias à sua palavra no decorrer da nossa vida. Mas toda vez que um pecador entra pela porta do arrependimento e decide abandonar a incredulidade para abraçar o projeto de vida trazido e colocado ao nosso alcance por meio de Jesus e dos seus apóstolos, quando alguém dá um passo de fé e aceita esse projeto de vida, renunciando àquilo que nos afastou durante toda a nossa existência da vontade divina, o perdão de Deus é garantido e as portas do paraíso são abertas para o pior de todos os pecadores. Assim, ele se arrependa e crê em Deus, como diz as Escrituras. Mas estamos vivendo em um tempo de muitos apertos e de muita tribulação, um momento decisivo. Nações e indivíduos têm sido sacudidos pelos últimos acontecimentos, por esta grave crise trazida ao mundo, por essa pandemia que tem alcançado as nações do globo e que tem abalado a consciência e o coração de milhares e de milhares de pessoas. Não podemos, em um tempo como esse, de aperto e de adversidade, duvidar de que Deus nos ama, de que Deus está interessado em nos ter perto dele e em ampliar nossos horizontes espirituais, abrir nossos olhos, curar nosso coração e nos ajudar a viver de pé, mesmo em meio aos grandes desafios do momento em que nós estamos vivendo. Mas uma pergunta não quer calar. Será que Deus está tentando dizer algo em alto e bom som para a humanidade, para cada um de nós, pecadores? Que mensagem Deus está tentando colocar nos nossos corações, nas nossas vidas, por meio de tudo que Ele tem permitido ultimamente acontecer? C.S. Lewis, famoso escritor cristão do século XX, ele disse uma frase que é muito famosa e citada. Ele diz que Deus sussurra em nossos prazeres, fala às nossas consciências, mas grita em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para acordar um mundo surdo. Será que o que está acontecendo atualmente, será que o coronavírus, será que a pandemia global é o megafone de Deus nesse tempo para acordar o nosso mundo surdo, para sacudir nossas consciências tão calejadas anteriormente? Será que Deus está nos desafiando a ajustar nossos focos, o nosso foco, o foco da nossa vida? Será que Deus está nos desafiando a revisar a nossa filosofia de vida, ajustar nossos pensamentos acerca dele, acerca da vida, acerca do nosso próximo? É uma pergunta que não quer calar. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça, é um Deus de juízo. E toda vez que a humanidade desafia e afronta a Deus, normalmente ele reage. Porque como ele é santo, ele reage
quando ele é afrontado e quando ele é desafiado. E nestas últimas décadas, como Deus tem sido afrontado, como Deus tem sido desafiado, tanto no nível individual quanto coletivo. Estamos vivendo um momento que nos obriga a refletir. Tudo mudou, todo o cenário mundial mudou. O globo terrestre, planeta Terra, as sociedades humanas têm sofrido mudanças revolucionárias, novos ajustes, novas prioridades, novas ansiedades, novas preocupações. Muitos medos vieram à tona. É um tempo de incerteza, turbulência mundial. Mas muitos, no meio de todo esse caos, no meio de toda essa angústia e turbulência, muitos têm encontrado o caminho da vida. Muitos têm tido paz, mesmo em meio a toda essa desordem, a toda essa calamidade, a todas essas perdas que têm chegado ao nosso conhecimento nestes últimos dias. Quantas lágrimas têm sido derramadas, quantas famílias enlutadas, quantos corações partidos, quantos com medo, apreensivos dentro de casa, com medo de serem infectados e ir para a lista de mais uma vítima entre as milhares que já foram ceifadas por esse assassino invisível e mortal. Mas, mesmo num momento como esse, podemos ter fé, podemos estar de pé diante de Deus e dos homens, podemos reagir, podemos vencer o desespero, resistir ao medo, podemos fazer muito mais do que o que temos feito, para que Deus seja glorificado e o sofrimento de alguém seja mitigado, diminuído, através das nossas intervenções. Sejam por orações sinceras e fervorosas, colocando pessoas como alvo da misericórdia divina, seja pelo próprio estender da nossa mão, para ajudar quem está ao nosso alcance. Deus está tentando nos dizer algo em meio a tudo isso? Será que o mundo ouvirá o que Deus está tentando dizer? Será que milhares e milhares de pessoas entenderão aquilo que realmente Deus está falando no meio de toda essa tempestade, no meio desta ventania de juízo que tem vindo sobre a terra? É um momento oportuno para refletirmos. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, Davi, o rei de Israel, ordenou que Joabe, o comandante do seu exército, e seus auxiliares fizessem a contagem de toda a população israelita. Joabe contrariou a vontade do rei, a decisão do rei, mas a vontade do rei falou mais alto, e Deus se desagradou diante da decisão que Davi tinha tomado, porque Deus não queria que Davi e nem seu povo se gloriassem em números. Deus queria que o seu povo e o rei que ele tinha colocado no trono se gloriasse somente em Deus e dependesse tão somente de Deus para ir e vencer as suas guerras. Mas Davi orgulhosamente teimou e passou por cima da vontade divina. Quando a população foi contada, Deus levantou um profeta chamado Gade para dar um recado curto, mas provocativo para o rei Davi. Deus mandou Gade dizer a Davi que Davi escolhesse um entre 3 juízos, cada qual mais terrível do que o outro. Davi teria que escolher ou 3 anos de fome em toda aquela região, ou 3 meses sendo perseguido pelos inimigos e sendo vencido pelos adversários em suas guerras, ou então enfrentar uma peste de 3 dias. Davi se atribulou com aquela mensagem, com aquele ultimato divino que sacudiu a sua consciência, que perturbou seu coração. Finalmente ele responde para o profeta essas palavras: caia eu nas mãos do Senhor, que é cheio de misericórdia. E Deus decidiu liberar sobre aquela terra, sobre aquela região, sobre o povo do rei, um juízo de 3 dias, uma peste, uma praga. A palavra de Deus não diz que praga era aquela, mas tudo indica que era uma epidemia mortal, talvez um vírus
que estava sob o comando de Deus, assim como o coronavírus ou qualquer outro vírus. Tudo está sob o comando e o controle do Todo-Poderoso. E 70.000 pessoas morreram em menos de 3 dias. O rei se arrependeu do seu pecado, chorou as suas misérias e chamou o povo ao arrependimento. Fizeram sacrifícios e Deus ordenou que o anjo que estava sobre a cidade de Jerusalém suspendesse o juízo. E de repente veio a calmaria e a bonança depois de uma terrível tempestade. Deus é um Deus de amor, mas é também um Deus de juízo. Deus é um Deus que nos ama, mas também se ira com o nosso pecado. É por isso que Paulo disse na carta aos Romanos: considerai a bondade e a severidade de Deus. Mesmo que os homens mudem, mesmo que os tempos mudem, mesmo que as sociedades mudem e tudo esteja em constante transição e mudança, Deus não muda, sua palavra não muda. Deus não negocia seus princípios, seus valores e a sua verdade. O ser humano precisa entender isso, porque uma parte do sofrimento e da dor que nós sofremos e experimentamos do lado de cada eternidade é fruto das nossas escolhas morais erradas. É fruto das nossas decisões contrárias à vontade divina. Uma parte dessa dor e desse sofrimento, o chamado mal natural, é o resultado do governo de Deus sobre as leis da natureza. Quando Ele quer suspender as catástrofes naturais, Ele suspende. Quando Ele quer liberar, é Ele que governa a natureza. A natureza obedece às suas ordens. Todos os seres obedecem aos seus comandos. Por isso que Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. Mas podemos refletir, aproveitar esse momento e meditar. Fazer uma autoavaliação. Esta pandemia, ela contribuirá basicamente para nos ensinar, para ensinar nações e a milhares de pessoas pelo menos 4 grandes lições. A primeira lição dessa pandemia é que ela tem servido para acordar e para despertar muitos que estavam tão mergulhados em seu narcisismo, em seu egoísmo, em seu amor e afeto às coisas desse mundo, que não conseguiam parar para refletir sobre o que realmente é mais importante, sobre a que realmente devemos dedicar as nossas vidas. Muitos têm sido despertados, muitos têm sido desafiados a mudar o rumo de suas vidas através dessa crise global. Outros aprenderão essa importante lição, que é exatamente cuidar da sua vida espiritual como nunca antes. São muitas as lições que podemos aprender, mas a segunda que eu queria colocar aqui, a primeira, é que a pandemia acordou muitos para as prioridades, para os focos que Deus tinha para a vida deles. Segunda grande lição é que a pandemia despertou o altruísmo, a preocupação com o próximo, a sensibilidade, a empatia com o sofrimento e a dor dos outros. Em muita gente que via o mundo pela perspectiva do seu próprio umbigo, que eram dominados pela ditadura do ego, inflado, e pelas vaidades que impediam muitos de olharem para o outro como atualmente aprenderam a assim fazer. Terceira grande lição é que mostrou nossa vulnerabilidade e o nosso nivelamento. Até os grandes se nivelaram aos pequenos. A humanidade tem aprendido que não se vence uma guerra como essa pelo poder da economia, pelo poder da ciência ou por qualquer outro tipo de poder. O presidente
do Supremo Tribunal da África do Sul, ele disse essas palavras interessantes que merecem a nossa reflexão. Presidente do Supremo Tribunal da África do Sul, Thomas Mogoeng: minha convocação é para que todos aqueles que podem orar, que vejam a oração como uma necessidade absoluta a se fazer a partir de hoje. Ele disse isso para os seus compatriotas. Uma outra lição desta pandemia para as nossas vidas é que a pandemia, ela nos chama a humanidade inteira ao arrependimento e à oração. Chama o povo de Deus à oração. Chama o povo de Deus ao conserto, ao despertamento, ao avivamento espiritual, ao comprometimento com o evangelismo, com intercessão, com oração de guerra e com santidade. É tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Tudo está sob o controle de Deus. Ele tem razões para permitir que cheguemos até aqui. E Ele sabe quantos dias ainda durarão essa quarentena, essa crise, esta pandemia. Eu sei, à luz da palavra de Deus, que Ele está trabalhando. Ele trabalha a favor daqueles que nele esperam. E as lágrimas que foram derramadas, pedindo misericórdia a Ele, os gemidos que foram colocados diante da sua face, tudo foi ouvido, cada lágrima foi colhida. Cada um daqueles que se recolheu dentro do seu quarto, em vez de murmurar, de blasfemar, de se queixar, se humilhou, se quebrantou diante de Deus, esses verão a bondade do Senhor na terra dos viventes. É tempo de estarmos próximos de Deus e mais próximos ainda uns dos outros. Venceremos, atravessaremos essa crise, mas não podemos chegar do outro lado as mesmas pessoas que fomos antes, egoístas, vaidosos, adoradores dos ídolos do coração, materialistas, antipáticos em vez de empáticos em relação ao sofrimento e à dor do próximo. É tempo de buscar a Deus, é tempo de reconhecer que nada somos sem a misericórdia divina. Somos pecadores que precisam de cura e de libertação a cada dia e que precisamos da direção de Deus a cada instante, em cada dia que nos levantamos para viver debaixo do sol. É tempo de buscar a Deus em oração, de quebrantar o coração, de quebrar os ídolos que carregamos dentro de nós e adorar e servir somente a Deus. E depois de tudo isso dizermos, como disse o autor do Salmo 119, foi-me bom ter passado pelas aflições, porque eu andava errado. Foi-me bom ser afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não saia dessa pandemia a mesma pessoa. Não perca o seu tempo. Olhe para cima e conserte a sua vida com Deus antes que seja tarde, porque as portas têm se fechado para muitos. São milhares que desceram à sepultura no mundo todo. Milhares e milhares estão na fila por estarem infectados e talvez outros ainda se contaminarão. Que Deus acampe seus anjos santos ao seu redor, ao redor dos nossos lares e de toda a nossa parentela. E que depois que atravessarmos tudo isso, depois que Deus ordenar que essa tempestade se acalme, depois que Deus ordenar que esse vírus seja neutralizado, que nossas igrejas ressurjam, entrem em ação, que nossas igrejas entrem em ação para guerrearem, mas usando as armas do Espírito. Que nossos pastores estejam cheios do Espírito Santo após essa pandemia. Que cada um esteja firme e seja usado profeticamente nas mãos de Deus para edificar vidas. E que nossas comunidades de fé sejam academias de vida que produzam saúde espiritual e fortalecimento naqueles que estão caminhando um dia após o outro em direção à pátria das delícias celestiais. A vitória do povo de Deus. E todos aqueles que temem o nome do Senhor e o invocarem serão salvos, em nome de Jesus.